Olá, hoje nós vamos falar de sociologia, mais precisamente de liberalismo. Na plataforma eu coloquei um textinho sobre liberalismo, e eu vou tentar esmiuçar liberalismo de uma forma bem geral e bem mais fácil de entender, apesar do assunto não ser tão fácil, eu sei. Então vamos começar do pleno começo, o que é liberalismo. A gente pode dizer que liberalismo é um sistema de liberdades. Ele vai se basear, liberalismo vem de liberar, vem de liberdade, e ele é uma doutrina econômica e política, inicialmente política, feita por um filósofo chamado John Locke durante o período iluminista. O liberalismo ele é fruto dessa luta dos iluministas por mais liberdades, pelas questões das liberdades individuais, a crítica contra o antigo regime, a questão envolvendo a presença da instituição eclesiástica dentro da instituição política, dentro desse Estado. E aí a gente tem essa briga por mais liberdade, todas essas liberdades, liberdade de expressão, de ir e vir, de pensamento, tudo isso está culminando nesse esquema do liberalismo. Quem era o John Locke? John Locke ele era um filósofo, e ele está junto dessa teoria do liberalismo, ele também está pensando no empirismo. Para ele, o ser humano, assim como todos esses filósofos, quando eles tentam aplicar algo com relação ao Estado, ele vai tentar aplicar também questões relacionadas à natureza humana, principalmente por que esse Estado precisa existir, por que existe essa necessidade da gente criar essa instituição que vai tomar conta dos seres humanos. E aí todos eles vão buscar isso numa forma de contratualismo, que o Estado ele nada mais é do que um grande contrato da sociedade, para resolver seus problemas enquanto sociedade. O John Locke ele vai acreditar que o ser humano não é bom nem é mau. Ele vai acreditar que o ser humano nasce como uma tábula rasa. E aí ele usa essa expressão, tábula rasa, que significa uma folha de papel em branco. Ou seja, todas as suas questões, todas as suas seu conhecimento, seu pensamento sobre as coisas vem somente a partir da experiência. Então esse ser humano ele precisa experimentar. E como ele vai experimentar se ele não tem a chamada liberdade, Então o liberalismo funcionaria justamente por isso. O ser humano ele precisa experimentar, ele precisa saber, ele precisa experienciar as coisas para poder dizer, o que é bom e o que é mal. Só que nesse mundo em que esses seres humanos não dispõem desse conhecimento, eles acabam fazendo coisas ruins, que eles vão perceber depois, mas vai fazer coisas ruins, e principalmente com relação à propriedade, os bens dos outros. Ele não vai saber que não pode pegar o carrinho do amiguinho porque é ruim. Ele vai lá e pega e vai ver as consequências depois. E então, juntando essas duas partes, então esse ser humano ele não é ruim. Na verdade, ele é bom. A questão é, ele precisa proteger. Esse Estado nasce justamente disso. Como essa sociedade é um tanto quanto caótica,
né, com todo mundo tentando experimentar ao mesmo tempo, ele precisa de um Estado que regularize isso e que evite, principalmente, evite problemas com relação aos bens e à propriedade, né? A questão da propriedade é a pior delas, né? O John Locke, ele diz que você precisa proteger a propriedade. E aí, por propriedade, ele não está só falando dos bens materiais, mas ele entra nessa propriedade também como a vida, como uma dessas grandes propriedades que você precisa proteger. Então, o ser humano, ele precisa que esse Estado proteja todas as propriedades desse ser humano, incluindo a vida. Então, quem é esse Estado para John Locke? O Estado liberal para esse John Locke, ele é um Estado que ele protege, né, a vida e a propriedade dos seus cidadãos. E por isso ele não terceiriza determinadas funções. Determinadas funções, apesar de toda a liberdade, elas estão a cargo desse Estado. Quais são essas propriedades? A primeira delas é a propriedade da educação, né? Afinal, ele é um iluminista, o conhecimento científico é a base de tudo, é a necessidade, o ser humano precisa conhecer, precisa saber, precisa ter acesso a conhecimento, e esse conhecimento tem que ser vindo do Estado, para que esse ser humano viva melhor. Então, a educação é um ponto muito importante para esse Estado liberal, a segurança e a saúde, porque as duas coisas estão levando exatamente a questão da propriedade e da vida. Então, você tem esse Estado liberal com essas ressalvas, né? Indo na esteira, o John Locke, ele está fazendo isso durante a Revolução Inglesa, que é a primeira delas, é a primeira vez que um Estado está limitando o poder do rei a partir de uma Constituição. Isso ocorre na Inglaterra quase um século antes de todos os outros. Porém, durante mesmo o Iluminismo, né, um pouco mais para frente, a gente tem um economista que vai pegar a ideia do liberalismo de John Locke e vai trabalhar na questão da economia. Quem é esse cara? Esse cara é o Adam Smith, né? Ele vai fazer livros, o mais importante deles todos é A Riqueza das Nações, né? Atacão desse tamanho, em que ele vai trabalhar os conceitos do que ele vai chamar de liberalismo econômico, né? É esse liberalismo sendo transposto para dentro da economia, é esse Estado liberal sendo transposto para dentro de um Estado, de uma doutrina efetivamente econômica, que é a doutrina principal, a primeira delas, do capitalismo em si, né? E aí ela parte também da premissa de liberdade, né? A gente parte da questão da liberdade. Que liberdade é essa? Liberdade econômica, né? É a liberdade do Estado não intervir na economia. O Estado, para Adam Smith, ele não precisa intervir na economia e nem na vida privada das pessoas, né? Para ele, você precisa separar isso, né? O que é privado, o que é público, o que é economia e o que é Estado, o que é função do Estado. Então, para ele dizer isso, ele vai dizer que o mercado ele se regula sozinho, tá? Então, se o Estado não intervém, ou seja, ele não mexe, ou seja, ele não dá as regras dessa economia, quem dá? E aí o Adam Smith, ele fala que é o Estado, né? Não é o Estado, é o mercado, né? O mercado, ele vai se autorregular.
ou seja, ele vai se regular por si só, sozinho, sem necessidade de ninguém mexendo nele para você, né? Por que e como, né? E aí vem a parte mais difícil, que é a parte econômica mais complicadinha. Você tem dois grandes pilares desse liberalismo econômico, que é o esforço individual, também chamado de livre iniciativa, e a livre negociação, livre interação, ou, como a gente também costuma chamar, livre concorrência, né? Essas dois pilares é o que mantém o mercado se regulando sozinho. Explicando o que é esses pilares. A livre iniciativa, o livre esforço individual é baseado na questão do indivíduo, né? O individualismo. O indivíduo se esforça ao máximo, fazendo o que mais gosta e o que mais sabe fazer melhor, né? E ele vai fazer da melhor maneira possível aquilo, porque é o que ele sabe fazer. Isso é a livre iniciativa, você fazer o que você mais sabe fazer, o que você acha que você é, tipo, muito bom e que você gosta. Geralmente isso tá junto, né? E ter a liberdade de negociar da forma mais justa possível, né? Ou seja, vamos para a prática, né? Eu sou uma pessoa que sabe fazer bolsa. Quem me conhece sabe que eu não sei fazer absolutamente nada de artesanato, mas vamos dizer que eu sei fazer bolsa como ninguém, né? Sou a melhor no ramo, faço muito bem, obrigada. E aí eu decido abrir um comércio para vender as minhas bolsas, né? Eu vou fabricar minhas bolsas e eu vou fazer isso da melhor forma. Eu vou comprar os melhores materiais, vou fazer da melhor forma possível essas bolsas, e aí eu vou para o mercado, né? Eu vou vender isso e vou encontrar pessoas que vão gostar da minha bolsa, que vão negociar comigo o melhor valor para as duas partes, e isso tudo de maneira livre, né? Lógico que nem todo mundo vai gostar da minha bolsa, porque bolsa é uma questão de gosto, não tem jeito. Eu não gosto de vermelha, eu não vou comprar a bolsa vermelha. Às vezes eu gosto da bolsa de fulaninho. E aí todos ganham, porque o fulaninho também tá fazendo uma bolsa boa, de melhor material, com um melhor preço, cobrando de forma justa o seu preço, aquilo tudo. Ou seja, os dois, né, tanto empreendedores quanto clientes, saem satisfeitos com um bom trabalho, né? Vão comprar uma boa bolsa no seu gosto pessoal. Ou seja, essa junção entre o que ele chama de livre iniciativa e o que ele vai chamar de livre interação e livre negociação, elas vão formar um conceito que ele vai usar muito, que é a mão invisível do mercado, né? Ele diz que a mão invisível do mercado é um conjunto de coisas que acontecem como se fossem guiadas por algo invisível, né? Mas elas não são um grande bicho de 7 cabeças, elas são simplesmente fruto da junção desses dois mecanismos, né, de ações individuais, individualistas, buscando o seu melhor bem-estar. Ou seja, eu tô vendendo minhas bolsas, eu tô procurando o meu bem-estar, não o seu, meu, que vai acabar resultando no seu também. E com a livre capacidade de negociação, todos vão ganhar, né? E para ele, essa mão invisível, ela vai também agir na questão de evoluir a tecnologia, vai melhorar a vida das pessoas, vai gerar uma questão do progresso, né? Não sei, progresso acho que ainda é cedo, não é cedo, não,
nessa época também está começando a vir também essa fala do progresso, mas principalmente essa questão da evolução da vida de sociedade, né? Ou seja, o Estado ele não precisa intervir. Isso significa o quê? Ele não precisa taxar a importação. Ele não precisa diminuir o preço da exportação ou botar imposto em produto importado. Por quê? Porque aí você está tirando essa liberdade de negociação da pessoa escolher o que é melhor para si, né? Você vai estar tirando desse mercado, né, a capacidade de se autogerir. Então, para ele, o Estado não pode interferir nessas questões, tá? Qual foi o problema encontrado nessa visão na prática, né? Ela não levou em conta as desigualdades, né? As desigualdades sociais, ela não levou as desigualdades de condições entre as pessoas, né? E aí alguns saíram bem mais na frente do que outros. Por exemplo, uma loja enorme, grande, poderosa, ela tem muito mais capacidade de cobrar um preço mais baixo do que o normal e arcar com alguns prejuízos por alguns meses, né, do que, por exemplo, uma artesãzinha individual, sozinha, e que tem que fazer as coisas todas por mim mesma. Então essas grandes acabaram engolindo as menores, né? E aí você tem exatamente tudo que o Adam Smith falou que era complicado, que é a questão do monopólio, né? Você acaba concentrando, né, as atividades, os produtos nas mãos de uma grande empresa, de pequenos núcleos, né? A maior parte das pessoas quebram, né? Individuais quebram nessa brincadeira. E aí, com o crescimento desse monopólio, o que você vê é gerando, né, uma competição cada vez maior, não só entre empresas, mas eles começam a ter uma competição entre países, né, por mercado consumidor, porque você precisa escoar essa produção para algum lugar e essa produção vai cair, né, em vários outros lugares. E essa competição exagerada entre os países, entre as grandes empresas, por mercado, por matéria-prima, por tudo isso vai gerar a Primeira Guerra Mundial, vai gerar o imperialismo, vai gerar a Primeira Guerra. E no final, a crise de 29, que é quando esse mercado não consegue mais gerir mais nada, e ele entra numa bola de neve, que é necessário que o Estado intervenha e faça as escolhas para que tudo volte a funcionar e que a economia volte a se desenvolver. A gente tem vivido um período de pandemia em que geralmente a gente está vendo, não só aqui, mas todos os lugares do mundo, justamente pregando isso, que o Estado intervenha, porque o mercado sozinho não consegue mais se controlar, não consegue mais se regular. Então esse Estado ele precisa gerar impostos, gerar renda para as pessoas, para as empresas, emprestar dinheiro, gerar subsídio e tudo isso, né? Justamente, ou seja, acabando com o que existia até então, que era a não intervenção do Estado na economia. Qualquer dúvida pode perguntar. É complicado mesmo, mas eu tentei explicar o mais esmiuçadinho possível, como eu faria numa sala de aula. Assim,